Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui na CEPAL, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que sente-se honrada em recebê-los. Passaremos aproximadamente 1 hora juntos, à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Pedimos por gentileza que desliguem os celulares ou deixem no modo silencioso. Obrigada. O nosso expositor da tarde e noite é o nosso amigo, o nosso irmão espírita Marco Antônio Padovani, que está vinculado à URI 10ª Região e à CEPAL. E abordará temas importantíssimos para nós. O mal de Alzheimer, do ponto de vista da psicologia espírita. E a mensagem de hoje vem da obra Momentos de Saúde e de Consciência, 2 obras importantíssimas, juntas, sintetizadas, pelo médium Divaldo Pereira Franco e pelo espírito Joana de Ângeles. A mensagem diz assim: a bênção da saúde. Diante das inumeráveis patologias que atribulam o ser humano, a manutenção do equilíbrio psíquico e emocional é de fundamental importância para a sustentação da saúde. Desse modo, visualiza-te sempre saudável e cultiva os pensamentos otimistas, alicerçado no amor, na ação dignificante, na esperança. Liberta-te do entulho mental que te pode constituir fonte de intoxicação e estímulo às vidas microbianas perturbadoras, conservando-te sempre em paz íntima. Se a enfermidade visita-te, aproveita-lhe a presença para reflexões valiosas em torno do comportamento e da reprogramação das atividades. Pensa na saúde e deseja ardentemente, sem imposição, sem pressão, mas com nobre intenção. Planeja-te saudável e útil, antevendo-te recuperado e operoso no convívio familiar e social, como instrumento valioso da comunidade. Vincula-te à fonte generosa, da qual promanam todas as forças e áureos recursos necessários ao reequilíbrio. Reabastece o departamento mental com pensamentos de paz, de compaixão, de solidariedade, de perdão e de ternura, envolvendo-te emocionalmente com a vida, de forma a te sentires nela integrado, consciente e feliz. A doença, em qualquer circunstância, é prova abençoada, exceto quando mutiladora, alienante, limitadora. Aí sim, consiste expiação oportuna de que as soberanas leis utilizam-se para promover os causetas que, de alguma forma, somos quase todos nós. Saudável, aproveita o ensejo para te perseverares, produzindo mais e melhor. Enfermo, agradece a Deus e amplia os horizontes mentais no amor, para te recuperares hoje, ou quem sabe mais tarde, seguindo adiante com muita paz e confiança. Então, o Marco irá abordar vários assuntos. E será que o mal de Alzheimer é uma prova? É uma expiação? Ele irá explicar para nós. Boa tarde a todos. Que o nosso Mestre Jesus
que é o motivo, a razão desse encontro fraterno, nos envolva em sua paz, em seu amor. E que essas bênçãos alcancem nossos familiares, nossos entes queridos. Falaremos hoje, então, na primeira parte, sobre o mal de Alzheimer e o ponto de vista da doutrina espírita, algumas considerações apenas. Depois falaremos sobre o envelhecimento, como envelhecer de forma saudável, à luz também da doutrina espírita, e encerraremos com Jesus, o médico das almas. Antes de adentrarmos ao tema, eu queria fazer algumas considerações e lembrar que, alguns anos atrás, uma criança se dirigiu a uma das maiores autoridades religiosas do mundo e perguntou a ela por que as crianças sofrem. E ele, após uma breve meditação, ele disse: não temos respostas. Nós também aqui, quando vamos falar de problemas espirituais, físicos, não teríamos também respostas se não fosse a doutrina espírita, com esse seu caráter esclarecedor, otimista, renovador e realista. Então, à luz da doutrina espírita, nós podemos tratar de temas e dar respostas a todos, porque é muito mais fácil para a gente não só compreender, como também trabalhar todos os tipos, todos os problemas que afligem a criatura humana, sejam esses problemas de ordem física, físico, emocional, espiritual, psicológico, qualquer um deles. E por quê? Porque a doutrina espírita, essa filosofia de vida, nos demonstra que nós somos seres imortais. E a partir desta visão, a ótica e o enfrentamento das questões mudam. Esta filosofia de vida demonstra que a vida humana não está limitada ali ao berço e ao túmulo, mas sim que nós renascemos várias vezes e vamos transferindo de uma vida para outra vida toda uma herança milenar de um passado. E esta herança, ela é constituída do quê? Daquelas experiências que foram bem ou mal vivenciadas, dos nossos erros, dos nossos acertos, das nossas virtudes, dos nossos vícios, das conquistas positivas e dos prejuízos que causamos a nós mesmos e ao próximo. Isso constitui a nossa herança. Também nos deixa fácil a compreensão a doutrina espírita que cada espírito, ele é autor e é herdeiro de si mesmo. Não transferimos para outro. E nessa condição de autores de si mesmo, todas as conquistas, todas as desgraças, todas as doenças, todos os sofrimentos, como todos os progressos e alegrias, é parte de cada um. Não é de responsabilidade de outro. Então, essa filosofia nos permite compreender também que mesmo quando estivermos sobre um sofrimento, seja ele de expiação ou prova, mesmo assim, este momento, além de passageiro, é um processo de crescimento interior. Esta passagem, esse sofrimento, é um momento de libertação para o espírito. E à medida que ele está se libertando, ele ao mesmo tempo está caminhando para a real conquista do bem-estar e da paz. Então, a proposta para a análise dessas questões todas é que a gente se identifique como um ser real. O que é esse ser real? É aquele constituído de corpo, perispírito e espírito. Não podemos olhar diferente. Essa visão holística, total e ampla, que nos permite a doutrina espírita,
é que nos permite, então, que a gente analise e encare as problemáticas da vida. Então, eu não posso olhar para uma doença isoladamente, sem considerar que na raiz daquela doença, certamente há um componente psíquico, há um componente espiritual. Eu não posso olhar para um corpo envelhecido, né, e analisar somente o seu aspecto fisiológico ou biológico, porque se eu analisar somente desta forma, eu não estarei encontrando o verdadeiro sentido da vida, do seu verdadeiro significado. Então vamos, feitas essas considerações, falarmos do mal de Alzheimer, lembrando que foi descrito pela primeira vez em 1906 por Alois Alzheimer. As demências são caracterizadas pelo quê? Por uma perda progressiva de memória. Essa perda progressiva de memória pode ser de curta ou de longa duração. Mas a questão é que há vários tipos de demências. E nem todo esquecimento significa Alzheimer. Porque, dentre todas as demências que existem, o Alzheimer corresponde a 40% a 60% delas. Demências vasculares de 20% a 30%, mista 20% e outras 10%. O mal de Alzheimer afeta hoje 44 milhões de pessoas no mundo e no Brasil já estamos com 1,2 milhões. Os sintomas normalmente iniciam após os 60 anos de idade, sendo que 5% das pessoas com idade entre 65 e 74 anos, 5% têm a doença. Porém, quase a metade daqueles que têm 85 anos a mais também têm a doença. Então, a proporção, a diferença é grande. O diagnóstico normalmente é feito tardio, 1 ano depois. Por quê? Porque os primeiros sintomas costumam ser leves e as pessoas confundem com aqueles normais do envelhecimento e acaba, então, retardando um diagnóstico. A ciência até hoje não descobriu cura, né, nem um tratamento eficaz. No livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o espírito José Petitinga nos diz o seguinte: chama-me a atenção, porém, na atualidade, a alta estatística de portadores do mal de Alzheimer, padecendo de lamentável degeneração neuronal, em processo expiatório aflitivo para eles mesmos e para os familiares, nem sempre preparados para esta injunção dolorosa. Incompreendido o processo degenerativo, a irritação e a revolta tomam conta da família que maltrata o enfermo quando este necessita de mais carinho em face do processo irreversível. Então, nós vemos aqui a questão do processo ser um processo expiatório e a falta de conhecimento sobre os sintomas, em algumas famílias, acarretam uma revolta, uma irritação, e que complica o quadro, sem dúvida. Ele continua dizendo o seguinte: sem dúvida, trata-se de um veículo expiatório para o paciente e o seu grupo familiar. Não vamos pensar que é só problema do paciente, é da família. Todos devem estar conscientes disso. Embora a gravidade de que se reveste essa degenerescência, adversários desencarnados pioram o quadro, afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão espírito a espírito, em razão do paciente encontrar-se em parcial desdobramento, pela impossibilidade de utilizar-se do cérebro, então alucinando-o pelo medo que alcança as vascas do terror. Então, novamente, ele faz ênfase que o Alzheimer é um processo expiatório
para o grupo familiar. E também que este quadro pode se agravar por processos obsessivos. E ele conclui: com o efeito deste processo, os pacientes têm afetado, inicialmente, o que se afeta? A memória sofre distúrbios cognitivos, especialmente aqueles que respondem pela fala e pela capacidade de concentração. Esses são os sintomas iniciais: comprometimento da fala e da concentração. Aí sim, ampliando-se o desequilíbrio no raciocínio, na perda de orientação espacial, a pessoa não sabe onde está, que mundo que está, que local, que cidade. Da habilidade de calcular, perde também. Enfim, dos processos normais de lógica e de comportamento. Então, neste ponto, fica também uma noção dos aspectos iniciais da demência e depois para onde se amplia. Perguntaram à benfeitora Joana de Ângeles sobre a questão do mal de Alzheimer. Perguntaram se esse mal, se essa doença é uma forma de aprisionamento do espírito, por ele não ter resolvido algumas questões íntimas, por ele não ter trabalhado durante a vida com os processos, ou seria um medo que a pessoa tem por a aproximação da morte, ou se é uma doença dos tempos modernos, devido a um estilo novo de vida, que nós temos agora. E a benfeitora responde nos seguintes termos: o mal de Alzheimer tem raízes muito mais profundas na sua psicopatogênese, ou seja, na sua origem, do que se possa imaginar à primeira vista. Enfermo é o espírito que, ao longo da existência, bombardeia inconscientemente os neurônios com as cargas de energia negativa no seu cerne impressas. Quando ele nasceu, já estavam impressas. Num tormentoso processo de recuperação de graves males causados ao próximo, portanto, em consequência, a si mesmo. Na região do núcleo dorsal da RAF, onde geralmente tem lugar a base que processa as informações e se arquiva a memória, então, sob a ação deletéria dos pensamentos inconscientes de culpa, de amargura, de ressentimento, procedentes de outras existências, de que o psicossoma se faz portador, trabalha o atrofiamento da região e as neurocomunicações sofrem danos, iniciando-se o processo degenerativo. Então, ela deixa muito claro que o processo degenerativo decorre daquela carga negativa que, ao nascer, já está impressa no espírito, e que aquele mal gerado ao outro, ao próximo, em reencarnações passadas, gera pensamentos de culpa, de amargura, de ressentimentos, e esses pensamentos vão atacando as neurocomunicações, vão afetando ali aquela área do cérebro e começa o processo degenerativo. É importante esses sentimentos porque não vamos pensar que aquele que tem o mal de Alzheimer é o que fez mal só para o próximo. Porque ninguém aqui, ninguém, sem exceção, está com a ficha limpa. Porque se tivesse com a ficha limpa, nós teríamos nascido em outro planeta. Então, o que é importante também aqui é a importância de trabalharmos esses sentimentos de culpa, de amargura, de ódio, de ressentimento. O quanto é importante trabalhar os outros sentimentos positivos. A benfeitora prossegue dizendo o seguinte, que outros fatores endógenos, quer dizer, do interior, de dentro, contribuem para esse desconforto, tais como os transtornos fóbicos, que é aquele medo exagerado que uma pessoa tem, sem justificativa. Tenho medo de sentar aqui na primeira cadeira e ponto final. Não reflete, ela tem um medo. Então, a insegurança emocional, os conflitos não resolvidos interiormente, constituindo-se um dos mais terríveis e afligentes para o espírito, que não tem consciência da sua extensão, e principalmente para a família e os afetos, que se tornam desconhecidos e ignorados.
é inegavelmente um cárcere para o espírito perder o contato com o mundo exterior e padecer a injunção dolorosa sem poder expressar-se. E daí ela fala que ao lado das terapêuticas, né, daquilo que a ciência nos oportuniza, de remédios e tratamentos, o que pode contribuir é uma alimentação cuidadosa, vegetal e rica, até as orações, reflexões e ações no bem. Aqui também nos deixa uma outra dica, o quanto é importante trabalharmos a alimentação a vida toda. Se para quem está numa doença, numa prova de expiação deste grau, isso ajuda, então nós que estamos aqui com saúde, vamos trabalhar ações no bem, oração, meditação, reflexão. É muito importante. Da cartilha, que eu vou mostrar daqui a pouco, tem essa cartilha do envelhecimento saudável. Os estudos mostram que os aspectos comportamentais, psicológicos e espirituais possuem grande impacto no desenvolvimento da demência, de qualquer demência, daquelas que eu falei, inclusive do Alzheimer, e das alterações comportamentais. Então, volta aqui a questão. Pensamentos destrutivos, culpa, ódio, mágoa, a não aceitação do envelhecimento e a ausência de cultivo de valores espirituais. Isso também são fatores que não trabalhados podem dar desenvolvimento a algum tipo de demência. Né? Estamos aqui hoje cultivando valores espirituais, né? Oração, reflexão, o quanto é importante. Chico Xavier nos dá uma mensagem de alento, dizendo, primeiro para cada um, se alguma enfermidade irreversível te assinala a veste física, não percas a paciência e aguarda o futuro. Agora para o outro. E se trazes alguém contigo, portando essa ou aquela inibição, ajuda esse alguém a aceitar semelhante dificuldade como sendo a luz de uma bênção. Então, o sofrimento foi lido aqui no começo. O sofrimento é uma bênção, está lá no Evangelho. É um processo de crescimento interior. Deve ser visto como um processo de libertação. Então, esta é a proposta. Agora vamos falar do envelhecimento, né? Saudável. A Organização Mundial da Saúde diz que idoso é todo indivíduo que tem acima de 60 anos ou mais. Em 2020, parece longe, mas é daqui 5 anos, o mundo terá 1 bilhão de idosos. Em 2050, 2 bilhões. Atualmente, o Brasil já ultrapassou 23 milhões. Em 2030, o Brasil terá 41 milhões de idosos e em 2050, 64 milhões. E a expectativa de vida do brasileiro aumentou, já está ali em 70, quase 75, com base em 2013. Algumas regiões, alguns estados como Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, não me pergunte por quê, a expectativa de vida é um pouquinho maior. Não sei se é pelo chimarrão, pelas praias bonitas que tem lá, mas é alguma coisa assim. Mas a questão é que quem deseja usufruir no futuro de saúde, de equilíbrio, de paz e de harmonia, tem que começar esse processo bem cedo, né? Tem que fazer uma poupança nesse sentido, nessa busca. E a gente pode garantir que essa poupança da saúde, ela vai ser muito mais rentável que uma aposentadoria pública, né? Eu não sou aposentado, mas eu sei que quem fala que a aposentadoria não dá para pagar os remédios da primeira quinzena. Então, vale a pena a gente trabalhar realmente isso bem cedo. Quando fala aqui que a expectativa do brasileiro aumentou, isso tem um efeito bem interessante. Por conta disso, nunca no planeta aconteceu, e está acontecendo, que tantas gerações diferentes vão estar vivas ao mesmo tempo. Então, filhos e netos
terão muito mais chances de conhecer os bisavós e os trisavós. E não só conhecê-los, como viveram mais um bom tempo com eles, o que não era possível antes, pela baixa expectativa de vida. Se fizer essa conta, você vai ver que é possível. Mas será que nós temos medo de envelhecer? Vamos pensar se temos mesmo. Uma pesquisa, não passa de 15 dias, disse o seguinte, que foi entrevistado quase 1.000 pessoas, jovens, entre 18 e 61 anos. E a resposta deles foi de que o maior medo é de envelhecer com algum problema de saúde. Então, o medo de envelhecer está aí. E por que deve estar aí, né? Existem 3 conceitos, 3 ideias sobre a velhice. A primeira é que a velhice é o ciclo da decadência orgânica. É normal. Para aquela ideia já formada, chegou na velhice, é a fase das enfermidades, dos distúrbios emocionais, dos desajustes sociais, quando a pessoa perdeu a utilidade. Então, esta ideia, embora ainda seja aceita por muita gente, ela já é ultrapassada. Porque é possível, sim, e tem muitas pessoas na terceira idade vivendo com saúde. Existe uma segunda ideia, que é a mais contemporânea, mas é a materialista. É aquela ideia voltada para o consumo, para o culto do corpo. Então, esta ideia vê na velhice não um problema orgânico de doença, mas vê na velhice um defeito. E por ver na velhice um defeito, ela fica lutando contra aquele defeito, e tem pessoas que chegam ao final da idade e está ali plastificada, porque ela tenta enganar aquela, né, e morre plastificada, novinha, inteirinha, por fora, né? Então, quem olha a velhice sobre essas duas óticas, essas duas ideias, que está vendo apenas o aspecto biológico, fisiológico, ele vai continuar temendo a velhice, sem dúvida. E vai ainda sofrer desarmonia interior. Por quê? Porque essa ideia, ela gera transtornos psicológicos, depressão, angústias profundas e pode levar ao isolamento. Então, a pessoa que pensa assim acaba se isolando do trabalho, da vida social, do lazer, do próprio espaço doméstico, do convívio, dos amigos, sem contar ainda que há um alto índice de suicídio por conta da não compreensão do ciclo da velhice. E tem a última visão, a visão espírita. A visão espírita vê a velhice a partir da realidade da alma. É um outro enfoque. E a benfeitora Joana nos diz então que a velhice, ela deve representar sabedoria, riqueza decorrente das experiências, período próprio para o repouso. A velhice deve ser considerada inevitável e ditosa pelo que encerra de gratificante, após as lutas cansativas das buscas e das realizações. É o resultado de como cada qual se comportou, de como foi construída pelos pensamentos e atitudes, ou enriquecida de luzes e painéis, com as recordações ditosas ou infelizes. E ela complementa: a velhice se apresenta quando o indivíduo se considera inútil. Ela não está dizendo qual idade. A pessoa que se considera inútil em qualquer idade. Nós vemos jovens que já se consideram inútil para a vida, adultos que já se consideram inútil, e idosos também que se consideram inútil. Então, esses são os verdadeiros velhos. Aquele que, quando experimenta, aceita o desprestígio da sociedade preconceituosa, que elaborou conceitos de vida em padrões torpemente materialistas e hedonistas. Então, quem aceita isso e entra nesse nível, acaba sofrendo os efeitos de um ciclo difícil. Então, isso significa que o envelhecimento, ele não é simplesmente um processo físico, mas é um estado de ânimo interior.
Isso significa que é muito mais uma atitude mental, o envelhecimento, do que uma perspectiva biológica. Então, velho, quem é o velho? Velho é quem perdeu o encanto pela vida. Esse é o velho, não importa a idade. Velho é quem perde a alegria de viver. Também não importa a idade. E isso a gente pode dizer por quê? Porque nós vemos aí muitas pessoas idosas, inclusive aqui nessa casa tem, pessoas idosas que estão fortes, tem outras fracas, tem umas melhores estruturadas, tem outras deficientes, né, economicamente, mas isso não afetou o comportamento dessa pessoa. Não afetou o comportamento nem social, nem espiritual, nem humano. O quanto essas pessoas estão jovens para a vida. E nós vamos ver que a vida é marcada realmente por etapas e ciclos, né? Então, se a velhice faz parte da natureza, qual que é a melhor solução? A gente enfrentar, né, e encarar esse ciclo com naturalidade. Vamos pensar, será que Deus, que é perfeito em tudo, errou na criação da terceira idade? Deu uma falhadinha ali? É claro que não, né? E Leon Denis nos diz o seguinte: a velhice é o outono da vida. E no último declínio, a vida está no inverno. Quem estiver lá no final não esteja ouvindo, não é inferno, é inverno, hein? Porque a velhice não é inferno nenhum. Somente com pronunciar esta palavra, velhice, sente-se já o frio que sobe ao coração. A velhice, mas segundo o modo de ver comum dos homens, é a decrepitude, a ruína. Ela recapitula todas as tristezas, todos os males, todas as dores da vida. É o prelúdio melancólico e aflitivo do último adeus. Dá quase vontade de chorar, né? De tanta tristeza. Mas essa não é a visão dos homens, né? Modo de ver comum. Mas ele complementa: a velhice é santa, pura quanto a primeira infância. Olha a profundidade desta análise. A velhice é pura quanto a primeira infância. Por isso, aproxima-se de Deus e vê mais claro e mais longe nas profundezas do infinito. Ela é, em realidade, um começo da desmaterialização. Então, além de ser um ciclo puro, tanto quanto a infância, a juventude, nós temos que levar em consideração que é um processo onde a gente está se desmaterializando. Estamos, ao mesmo tempo, nos aproximando de Deus, né? E, às vezes, havemos daquela forma ali, aquela ruína total na vida da gente. Então, nós vamos concluir que é durante a vida inteira que a gente envelhece, né? Só que quanto mais tempo eu alcancei na minha terceira idade, significa também que mais oportunidade Deus nos deu para continuar aprendendo, para refazer, para perdoar, para evoluir, né, para desenvolver virtudes. Deus está me dando mais tempo para me amar, estar mais com a família. Então, há muitos aspectos positivos não considerados na velhice. Por isso, precisamos exercer, quem tiver, né, chegar nessa idade, agradecer, exercer gratidão e aceitação, né? O contato com a religiosidade, como eu falei, com a espiritualidade, como estamos fazendo aqui hoje, é fundamental para esse entendimento. Porque nós vamos trabalhar, né, o entendimento sobre a vida espiritual para onde nós vamos retornar. Então, o autoconhecimento também é fator primordial para que a gente mantenha a nossa saúde emocional. E a gente aqui trabalhando o espírito, toda vez, né, aqui no lar, aonde for, nós estamos produzindo muita energia. Energias positivas e benefícios que a gente não tem noção. Isso vem aos poucos ampliando a nossa consciência. E à medida que vai ampliando a nossa consciência, essa espiritualização também nos ajuda como sendo uma preparação
para aquele momento de encerramento de um ciclo, porque a gente tem consciência de que um novo ciclo na vida espiritual vai se iniciar. Esta consciência também auxilia o desapego das coisas materiais, né? E a gente pode voltar à pátria espiritual mais desapegado. Porque se a gente não voltar desapegado, nós vamos fazer um pit stop naquele lugarzinho que todo mundo sabe, que não é fácil, né, Vani? Que é umbral. Aí ficar lá um tempão até se desapegar. Então, nas metas da nossa vida, nós não podemos apenas incluir aqueles projetos profissionais, aqueles projetos financeiros, ou só familiar. Nós devemos incluir também o envelhecer desde cedo, com qualidade, com dignidade, com saúde física e mental. Por quê? Porque para o envelhecimento sadio, harmonioso, é preciso que a gente conecte, faz uma conexão dos nossos interesses espirituais também, psicossociais, físicos e financeiros. Se eu trabalhar uma questão só, pode ser grave. Por exemplo, se uma pessoa passar a vida inteira, né, investindo somente na sua área profissional, ele vai, ele conquista, ele triunfa. Mas quando ele se aposentar, ele provavelmente vai entrar em processo depressivo. Por quê? Porque ele não tem, quando parou a sua profissão, para onde direcionar aquela energia. Ele não cultivou outros valores. Então, o caminho é a depressão mesmo. Na revista Momento Espírita, diz assim: o envelhecimento do corpo é algo inevitável. O envelhecimento da alma e da mente é a opção de cada um de nós. Todo aquele que carrega sonhos, ideais nobres, objetivos a alcançar, não importa a idade, será sempre jovem, ludibriando o tempo, né, com sabedoria. Foi lançada agora, recentemente, não faz um mês, a cartilha do envelhecimento sadio. Eu estou aqui com um exemplar. Foi elaborada pela AME Brasil, Associação Médica Espírita. Foi, então, elaborada por médicos, psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, todos, né, da área médica. E ela foi direcionada para quem está vivendo o ciclo da terceira idade? Não. Foi para eles também, principalmente, mas foi para todos os outros que não chegaram ainda lá. Então, dá uma cutucada realmente em cada um de nós, para que a gente, desde bem cedo, adote comportamento saudável. Por exemplo, eu destaquei dali quando fala da alimentação saudável. Diz que a gente tem que cuidar do peso a partir dos 20 anos. Não é dos 60, quando a coisa já desandou. Atividade física. Sempre procurar primeiro o aconselhamento médico, né? Depois falar, o Marco falou para mim entrar, foi lá e deu problema. Essa atividade física não importa, pode ser 15 minutos de manhã, de tarde, o que importa é mexer o esqueleto, gastar energia, né? Seja passear, dançar, natação, hidroginástica, caminhada, porque os benefícios para a saúde é muito grande. Destaca aqui, por exemplo, diminui o impacto negativo da hipertensão arterial, diabetes, osteoporose, infarto, acidente vascular cerebral, diminui o estresse, a ansiedade e melhora o soninho também, né? Então, o quanto é bom uma atividade física. Fala da sexualidade e quebra muitos tabus e preconceitos em relação à vida sexual dos idosos. Propõe a fitness mental. Propõe o que? Exemplo, meditação, jardinagem, artesanato, idiomas, computação, pintura, dança. Tudo isso melhora o funcionamento cerebral e também a memória. Prevenção de doenças senis, né, do idoso. Então, propõe que a gente vá nutrir alguma forma de espiritualidade, trabalhos voluntários, caridade. Então, são maneiras de evitar ou amenizar os efeitos da perda da memória. Eu vou falar um pouco da inatividade física. Alguém lembra desse bichinho aqui? Esse bechano, né? Esse bechano que está ali, deitadão, folgado, já jogou a lata de refrigerante no chão,
Quem sabe o que ele gosta de comer? Lasanha, né? Então, aqui ele já deve ter comido umas 2 lasanhas. O que ele não sabe é que a inatividade física é o 4º principal fator de risco para a mortalidade. Então, 6% da morte no mundo é por falta de atividade física. 21% a 25% dos cânceres de mama e de cólon é por inatividade física. 27% dos casos de diabetes também. E 30% da carga de doenças isquêmicas do coração decorrem também da atividade física, da falta de atividade físicas, né? Quando eu estava saindo quinta-feira do SEAC, onde a gente falou também, um rapaz estava do meu lado e falou: gostei do assunto, mas me achei um Garfield. Eu falei: então vamos melhorar, né? Não tem o que fazer. Sobre atividade física, essa cartilha fala o seguinte, que a atividade física regular, de acordo com as evidências científicas, não é religiosa, precisa ser incorporada na rotina da vida para que se alcance a harmonia física e mental. O envelhecimento é um processo natural e inexorável, mas são as escolhas, a força de vontade e o cuidado do arcabouço físico que conferirão a cada indivíduo o sentido da vida plena de beleza e esperança. Então a gente vê o quanto é importante. E o Evangelho também, no capítulo Sede Perfeitos, né? Olha bem, no último item, nos propõe lá cuidar do corpo e do espírito. Diz lá o Evangelho: amai, pois, a vossa alma, porém, cuidar igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Então não é apenas uma ciência que nos propõe cuidar do corpo, né? Jesus está ensinando. Essa cartilha também trabalha outras questões, como o uso racional de medicamentos, os riscos da automedicação, aquela farmacinha que os idosos costumam ter em casa, é perigoso. Também nos deixa dicas de como encarar a depressão, como lidar com as perdas e com o luto. Eu, quando vi ali se preparar do luto, né? Então a gente tem que estar consciente que um dia um vai primeiro do casal. E como será esse processo? Ali tem as dicas que vai ajudar um ou outro a passar por esse momento. Algumas frases. O homem começa a morrer na idade em que perde o entusiasmo. É de Honoré de Balzac, a primeira também. Cada idade da vida tem sua juventude. Cada um tem que descobrir a sua juventude. O envelhecimento não está nas rugas nem na falta de movimentação, mas na falta de objetivos. Esta questão também é interessante, porque a inclusão digital na terceira idade reduz o desenvolvimento de doenças ligadas à mente, qualquer demência, inclusive o Alzheimer. A inclusão digital aciona o circuito cerebral, preserva ou aumenta a capacidade de raciocínio e aprendizado, e mantém a mente saudável. Então nós vemos aqui quanto é importante, né, a inclusão digital na terceira idade. E eu posso dizer de experiência que isso funciona. Vou contar uma historinha que há 4 anos atrás eu dei para minha sogra um notebook de aniversário. E a revolução que houve com ela é inacreditável. A rotina dela mudou. Em uma semana, ela ali com o auxílio dos netos, já entendeu como entrava na internet, criou seu Facebook, e de manhã agora ela acorda mais cedo. E a primeira mudança na rotina, manda o sogro fazer o café, que era ela, e ela vai cedo para o computador e já manda mensagem de otimismo para um, para outro, para os amigos, para os parentes, fala no Skype lá com o filho dela que mora longe, fala com amigos e parentes de outras cidades. Então trouxe uma série de benefícios para ela. E eu então descobri o seguinte, que dar um computador para a sogra é dupla caridade. E é mesmo.
Primeira caridade, proporciona alegria, e nem proporcionar alegria para alguém é caridade. E a segunda caridade, ela vai viver mais, está aqui, ó, vai ter uma vida mais saudável. Então, se você deseja para sua sogra, né, que ela tenha uma vida mais saudável, mais alegre, você tem que dar um notebook para ela. Mas também, pelo livre-arbítrio, se você não quer nada disso, quer que ela continue do jeito que está, para ir loguinho, você não dá nada para ela. Ou dá uma coisa que vai deixar ela meio nervosa, uma panela de pressão, por exemplo, que além de não trazer alegria, faz um monte de barulho na casa, né? Então, é isso aí. Isso aqui também é interessante. O que faz uma pessoa ser saudável? O que aconteceu? O maior estudo já realizado sobre a saúde humana, que começou em 1997, começou lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, procurou descobrir o que faz uma pessoa ser saudável. Só que esse estudo não acabou, começou em 97 e continua até hoje. E vocês imaginam qual seria a resposta? Eu coloquei as que não são. Não é a riqueza, nem a genética, nem a rotina e nem a alimentação. Não é nada disso. O que faz uma pessoa saudável é essa resposta. São os amigos. Então, são os amigos e as relações com essas outras pessoas que representam o principal indicador de bem-estar na vida. Então, o quanto é importante nós cultivarmos amigos, né, verdadeiros. Eu lembro uma vez que falou que o verdadeiro amigo não é aquele que vai na festa, mas é aquele que fica no final da festa, né, para ajudar a bagunça. Então, é muito importante para a vida. Tanto que a benfeitora Joana de Ângeles diz assim, que a amizade prolonga a existência física e embeleza as emoções. Olha o quanto é verdadeiro isso. Mas existe uma realidade, né, com os idosos, e que a gente não pode deixar de falar. A realidade é que nossos idosos estão vivendo uma situação de exclusão, de vulnerabilidade social, estão com os direitos negados, se encontram desprovidos de vínculos familiares, vínculos comunitários, realmente encontram-se fragilizados. Essa é uma realidade não só no Brasil. Então, nós precisamos ouvir e nos conscientizar, né, da importância de ouvir os idosos, de ter paciência, porque nós vamos receber deles experiências de vida que não estão nas obras, não estão nos livros. Só eles podem nos passar. E o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, trabalha uma questão importante dita por Jesus: honrai o vosso pai e a vossa mãe. E lá nos diz o seguinte: honrai a seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los nas necessidades, é proporcionar-lhes repouso na velhice. Nós precisamos nos conscientizar disso. E cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. Só que esta é uma proposta que eu entendo que essa forma de olhar para o idoso é com mais amor, com mais compreensão, com mais dignidade. Então, se estender para todos este princípio, né, de respeito, de auxílio e de repouso. Né? Às vezes está lá no ônibus, um jovem sentado e o idoso de pé. E assim por diante, né? Algumas terapias propostas, na verdade, para a terceira idade, mas é para todos nós, desde o dia que nascemos. Passe magnético, água fluidificada, oração, o evangelho no lar, imprescindível, palestras, terapias desobsessivas e prática da caridade. A ciência, aqui em relação à prática da caridade, também já comprovou que as pessoas que praticam a caridade, seja de que forma que for, têm menos sintomas depressivos, menos problemas cardiovasculares e muito mais bem-estar íntimo. O Espiritismo aplicado diz o espírito na velhice. É um texto interessante, diz assim: o espírito não envelhece,
torna-se experiente. Essa é a visão verdadeira. A velhice do espírito é a experiência que ele vem acumulando durante os milênios. A velhice é a fase gloriosa de nossa vida. A nossa felicidade na velhice não consiste em termos amealhado copiosos bens materiais. Ela consiste em possuirmos a tranquilidade de consciência, a paz interior, a satisfação de nunca termos prejudicado ninguém, de termos vivido uma vida reta, moralizada, honesta. E fossem quais fossem as tempestades e as tentações que nos assaltaram em nossa jornada, sempre soubemos conservar nossa dignidade, nossa honradez e prezar nosso caráter. Esse é o maior tesouro, o grande tesouro que levarão consigo para a pátria espiritual. É o tesouro que nem as traças corroem, nem os ladrões roubam. É uma grande verdade. Então, para a parte final, Jesus, médico das almas. O que é preciso para uma saúde integral? Harmonia interior, integridade moral, equilíbrio emocional, físico, psicológico, construções mentais saudáveis, ações corretas e transformação moral constante, paz e alegria de viver. Tudo isso, Jesus nos ensinou como conquistar. Vemos então em Mateus, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, o caminho não há outro para a saúde integral, a não ser compreender Jesus e aplicar o que ele ensinou em nossa vida. Em Mateus também encontramos a seguinte passagem: naquela hora, aproximando-se de Jesus, os discípulos perguntaram: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, qual que é o passaporte, podemos dizer, para entrar no reino dos céus? É ser semelhante a uma criança. Mas a proposta é assim: quais são as características de uma criança? Podemos dizer, resumidamente, que é a curiosidade, a força de vontade, a franqueza, a alegria de viver, o frescor e a espontaneidade. Isso significa, analisando esta passagem de Jesus, que essas emoções aqui, que são das crianças, elas precisam ser despertadas outra vez em cada um de nós, independente da idade. Às vezes eu cheguei na terceira idade e perdi essas emoções. Então Jesus está dizendo que a gente precisa ser semelhante a uma criança. Então nós precisamos incorporar isso de novo em nossa vida. É a proposta de renascer de novo na própria vida, né? Então é essa criança interior, essas emoções que ajudam o adulto, ajudam aquele que está na terceira idade a continuar enfrentando os desafios da vida. E Jesus, indiscutivelmente, é o médico das almas. Ele trabalhou todas as questões que a gente imagina da vida. E ele também trabalhou a questão da velhice. E tem um diálogo de Jesus, com Simão Pedro. E por que originou esse diálogo? Porque Simão Pedro era o discípulo mais velho de todos. Ele era o mais velho, o resto era jovem. O resto não, os outros eram jovens. Vamos corrigir aqui. Então ele estava preocupado por causa da idade dele, como que ele ia espalhar a boa nova. Então ele estava preocupado porque já sentia a fragilidade do corpo físico. Então ele procura Jesus e conversa com Jesus. E olha o que Jesus, que lindo que ele fala. Imagina ele falando para nós isso, dizendo assim: a vida, são palavras de Jesus,
A vida, na sua expressão terrestre, é como uma árvore grandiosa. A infância é a sua ramagem verdejante. A mocidade se constitui de suas flores perfumadas e formosas. A velhice é o fruto da experiência e da sabedoria. Há ramagens que morrem depois do primeiro beijo do sol, não é verdade? E flores que caem ao primeiro sopro da primavera, também é uma grande verdade. O fruto, porém, é sempre uma bênção do Todo-Poderoso. A ramagem é uma esperança, a flor uma promessa, o fruto é a realização. Só ele contém o doce mistério da vida, cuja fonte se perde no infinito da divindade. E aí Jesus se dirige de novo para Pedro e fala: Simão, respondendo a ele, não penses que outro homem pudesse efetuar no conjunto da obra divina o esforço que te compete. Vai e tem bom ânimo. Um velho sem esperança em Deus é um irmão triste da noite. Mas eu venho trazer ao mundo as claridades de um dia perene. E aí Jesus contemplou Simão com amor e respondeu a ele: em verdade, Simão, ser moço ou velho no mundo não interessa. Antes de tudo, é preciso ser de Deus. Então imagina que diálogo, que verdade, que está no livro ali, livro Boa Nova de Humberto de Campos, para quem quiser conhecer a íntegra, mostrando que a velhice é o fruto da realização. Então eu deixo essa frase também para encerrarmos, de Emmanuel, que tudo passa, tudo. As doenças, os sofrimentos, tudo vai passar. A velhice, né? Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Então, muito obrigado pela atenção de todos. E eu desejo um abraço de muita paz e saúde.